você jogou as Pokébolas e impressionado. Pode ser assim. Agora tá liberado o corredor. Foi muito bom. Tá aí no quinto andar, é só beira leite. Não precisa ficar dentro. Foi sozinho. Essa chamada. Não. Bom dia, meu nome é Guilherme, sou residente aqui R2 de TI e vim fazer a revisão que é sobre o manejo do potencial doador pós-venho morte encefálica. Começando pela programação da aula, começando pela identificação do potencial doador de órgãos, as causas de morte encefálica, as contraindicações para o potencial doador aí, de algumas peculiaridades, a abordagem familiar, a fisiopatologia da morte encefálica, o manejo por si só, e depois falar um pouco sobre a doação após a morte circulatória. Começar a introduzir a aula aqui com essa revisão de qualquer de 2019, que ele acaba especificando todo o processo que é bem complexo, desde a identificação do paciente à beira-leito até a finalização com a questão de órgão, consequente, aí bem sucedido, e do papel que tem intensivista, principalmente no começo, identifica o paciente à beira-leito, identifica os sinais de dano cerebral e acaba conduzindo esses múltiplos sinais até o segmento de todo o funcionamento da construção de órgãos. Então aqui eles fazem uma analogia com o ABCD do trauma, que eles estavam fazendo para facilitar a memorização. Um ABC, sendo o AI pensar no paciente à beira-leito, normalmente no nível crítico, sendo o AI a questão da etiologia, desse dano cerebral que pode culminar na abertura do protocolo de uma encefálica. O B, os sinais de alerta dos pacientes aí que estão entrando no processo que podem haver, a ser bronco ou uma perspectiva. E se aqui tem essa parte de complicação, que não faz parte da nossa função aí na próxima equipe, que vai entender a gravidade dele ou não, mas você acaba colocando aqui que alguns outros países e organizações acabam tendo algumas listas que depois de finalizar a aula, depois não se faz, acabam já finalizando o manejo do paciente. Então, falando um pouco das causas de morte encefálica, pessoal, tem noção, as vias intracranianas e extracranianas, as principais são, obviamente, as intracranianas. HSA, AVC, extensos, hemorragia paraquimatosa, PCE, aquecimento principal, causa aí de abertura de protocolo encefálica, sequência HSA, neoplasia do sinal central, algumas infecções também do sinal central. E de causas extracranianas, eu encontrei, acabei entrando só uma, de relevância na literatura, que é a pós-parada, coxemia respiradora. Algumas causas também, é bom saber algumas causas a excluir antes do diagnóstico e abertura do protocolo de morte encefálica, que podem acabar mimetizando e sabendo o protocolo aí, e acionando álcool e organizando falha aí do protocolo, que é principalmente toxização, oxidativo, antipental, outras coisas que tem muito na UTI, ou outros tipos de toxização, polineopatias, algumas infecções autoimunes e também algumas infecções do sistema neurocentral. Podem estar sempre em mente aí, pensar antes de começar o protocolo. Então, sobre a suspeita da morte encefálica, que é o essencial que a gente acaba fazendo na prática aí. Entre tudo isso que eu falei, né, ter de abordagem familiar, pensar tanto na parte do conforto, quanto esse início aí de compreensão da família sobre morte encefálica, notificar já os serviços de captação de órgãos, com esse processo aí elas têm que ser praticamente rápido e de maneira harmoniosa ao longo do tempo. Não dá para ser tudo instantâneo, etc. Então, não só depois da declaração de óbito da morte encefálica, mas se suspeita já notificar o serviço. O consentimento para a adoção da família do paciente, que também não é uma função nossa, aqui no Brasil pelo menos, já é uma função da OPA. E a investigação também das equipes aí subsequentes ao protocolo sobre a viabilidade e a segurança do doador. Isso aí faz parte do processo de captação de órgãos. Então, a nossa abordagem inicial aí, ter esse diagnóstico preciso de morte encefálica, saber a história clínica do paciente completa, descrevê-la bem tão claro, para as equipes também subsequentes terem toda essa informação aí, eles necessitam de habilidade para saber se eles realmente vão conseguir fazer transplante, coisas mais específicas. Exames completos também, da mesma maneira da história clínica do paciente, saber a passagem dele pelo hospital, quanto a história pregressa dele, vícios, doenças pregressas,
plantar em culturas, tem que fazer agricultura, aí tem investigação infecciosa também, durante o manejo e após, exames laboratoriais gerais que tem diferentes, e a equipe da viabilidade depois também acaba pedindo alguns exames específicos para cada órgão ser doado. E essa classificação também não cabe a nós tomar, se um doador limítrofe ideal, vou acabar falando isso mais para frente, eu trouxe mais para conhecer o conceito do que é um doador limítrofe, mas também não faz parte da nossa solução definir se o doador vai ser potencial doador ou não, basicamente. Então, esse assunto é exatamente isso das contraindicações absolutas. Nós não temos a função de definir se o paciente tem complicação ou não. Para nós, todo paciente que está em processo de macefálica, que tem um diagnóstico de macefálica, é um potencial doador de órgãos. Para definir isso, são as equipes à frente. Mas a última que eu vi do Brasil, pelo menos, tem algumas listas de complicações absolutas que acabam não viabilizando qualquer paciente para a captação de órgãos. Essa lista vem diminuindo a cada tempo que passa, com o aumento das técnicas de transplante, melhora de controle de infecções, etc. Mas atualmente no Brasil tem sepsis refratária ativa e não controlada, cirurgia para HIV e HTLV tipo 1 e 2, tuberculose em atividade, neoplasias em atividade também, com exceção de carcinoma bacelar de pele, carcinoma in situ de colo uterino e alguns tumores primários do sistema central e do sistema metástaso. Aí eu trouxe esse artigo aqui do New England só para explicar a diferença de legislação em cada país e essas complicações. Aqui foi feito em 2018, se não me engano, na cidade de Cabo, na África do Sul, esse transplante renal de doador vivo HIV positivo, para doador falecido HIV positivo, para doador para receptor HIV positivo também. Então, um estudo de 27 casos, todos com CD4 acima de 200, números de TARV, com uma carga viral detectável. E os resultados após 3 a 5 anos foram bem semelhantes em relação aos resultados de HIVs negativos para HIVs negativos que aconteceram no país. Então, é uma coisa de se pensar e evoluir no tempo, para aumentar essa quantidade de captação de órgãos. Então, nesse contexto de doador limítrofe, contexto que não tem contexto universal, depende muito de cada órgão. Por exemplo, o coração tem uma idade ideal a ser doado, quem tem outra idade ideal a ser doado, coisas que são específicas em cada área, mas o doador limítrofe é aquele paciente, aquele doador que pode cometer algum risco para o paciente, seja em função de uma piora da função do enxerto, ou um risco a mais que ele está tendo ao paciente com uma aquisição de doença ou tipo de neoplasia. Mas, de novo, é um conceito que não cabe a gente decidir se é limítrofe ou não, é uma avaliação multidisciplinar, com especialistas, que vão definir principalmente se esse transplante desse enxerto aí, que é limítrofe, ele acaba superando o tratamento convencional se não fosse o transplante. Então, isso baseado na função do enxerto, idade das anatomia do paciente, avaliando também o receptor, a história médica pregressa do paciente, hábitos isso também, coisas que influenciam a causa da morte, função prévia do órgão a ser doado, e também com a substituição de doenças infecciosas, principalmente neoplásicas. Então, só para frisar de novo, acho que isso é muito importante que qualquer paciente em morte cerebral deve ser considerado pelo seu doador, deve ser manejado como tal. Numa época para paciente de 90 anos, a gente vai ter um manejo logo pelo diagnóstico e fechado. Continuar aqui vai decidir isso na frente. Outra parte, um pilar fundamental e importante, que sem essa parte da entrevista familiar, sem conseguir o consentimento da família para a doação de órgãos, não tem doação de órgãos. Falar mais pra frente também sobre a regulação e legislação do Brasil sobre a autorização da captação de órgãos, mas a entrevista familiar é fundamental nessa parte, principalmente sobre a compreensão de morte cefálica, as pessoas são médicas, são mais longas, é difícil até para nós, às vezes, entender, mas para essas famílias. Então, não falar sobre o protocolo de morte cefálica, visto algumas dicas sobre cada etapa de uma revisão sobre a entrevista familiar de consentimento. No primeiro contato com a família, promover o entendimento da família sobre a morte cefálica aliado à explicação verbal, com exames realizados, o mais claro possível. Compor uma equipe especial com habilidades para auxiliar os profissionais em todas as etapas. Utilização de comunicação única sequencial, com a mesma linguagem clara e coerente dos fatos. Tudo isso durante a abertura do protocolo e ao longo do processo, que pode ser feito por nós. Atenção ao estresse, ansiedade e pressões que possam gravar o medo e as incertezas da família.
orientar a família antes da visita em relação ao estado físico do paciente. Esse plaque também pode ser um empecilho aí para o paciente conseguir o consentimento. E o estímulo à abertura aos familiares para a visita. Aqui são fatores promovendo o apoio afetivo às famílias, sem ser a questão já final do consentimento, mas a questão emocional, que basicamente deve ser feito tudo comunicação de notícias. Acompanhamento da equipe familiares em todo o processo de hospitalização até a entrevista familiar, que é onde a gente vai ter o consentimento. Não deixar a família sozinha, exceto quando verbalizem essa necessidade, ou parte de apoio psicológico aos familiares durante o período em que eles aguardam as etapas da entrevista. E a questão dos essenciais da entrevista em si mesmo, que também é uma coisa para nós, que é aí da OP. Mas aqui são algumas dicas do que vai ter uma chance maior da família aceitar bem o diagnóstico desse processo e ter esse consentimento aí para conseguir captar os órgãos. Tentar para o fato de que familiares de crianças apresentam maior dificuldade com a simulação de morte, aqui deve considerar o tempo entre a comunicação da morte e o desenvolvimento da informação da doação, tentar não colocar as duas coisas no mesmo tempo, falar sobre a nossa parte em um momento e depois esperar em outro momento falar sobre a doação, não deixar os dois vinculados. A presença do profissional que conduziu o apoio emocional sobre doação de órgãos é importante, porque você não estava lá para você. E a gente não faz parte do sentimento familiar nem dessa parte da entrevista. E em muitos lugares eu vi que a entrevista faz parte disso. Eu sei que não gosto algumas dicas. Também não dar conselhos desnecessários, coisas, publicações de má notícias mesmo. Aliado a algumas peculiaridades aí, ou seja, no sentimento. Responder somente o que for perguntado, não ter muito silêncio, não julgar as ações das famílias, utilizar linguagem simples e clara, somente cometer o que poderá ser recolhido, usar perguntas abertas para estimular o diálogo com a família. Inventar frases como não chora, não diga isso, era assim. Isso daí, manual de doação de transplantes, aqui em 2017. E aqui estão coisas fundamentais aí de funcionar notícias que podem influir no sucesso de possível consentimento. Então, quem é responsável pela autorização da captação de órgãos, todo esse processo após o manejo do potencial doador? A família, pelo menos no Brasil, eu não conheço outras regiões, no Brasil só a família consegue autorizar essa doação de órgãos. Sem a família não tem como pode até já fechar o manejo e preparar o paciente, se a família já não consentir. Pela lei 10.211 de 2001, já falam que só pode cônjuge ou parente menor de idade até o segundo grau, com 2 testemunhas que podem autorizar a captação de órgãos. E outra dúvida que eu tive também nesse paciente, que é um paciente vulnerável, ou paciente morador de rua, que não vem sem identificação do hospital, se ele pode ser um potencial doador ou não. Não pode, de acordo com a legislação brasileira também. É necessário ter a autorização. Então, entrando no manejo em si, as últimas revisões do legislador do vírus, o paciente tinha um manejo precoce, um manejo simplificado por mestres e polos. E diversos estudos foram feitos na década de 2000, 2010 sobre o uso de checklists e tentar deixar o mais simples possível, porque como são muitas coisas serem feitas ao mesmo tempo, em um período relativamente rápido, para não perder nenhuma informação e não ter uma maior solução em todo esse processo. E tem esse artigo de 2002 nos Estados Unidos, que avaliou esse checklist, essas metas criadas por eles sobre o tratamento padrão da época. E por isso que depois do uso desse checklist, mais de 10% de órgãos foram doados no final do processo. E está em ação agora aqui no Brasil, os criados donos, eles criaram o checklist, criaram essas metas, uma cartilha deles, sobre todo um treinamento profissional também, com as equipes da UTI sobre essa melhora aí de todo o processo para chegar na computação instantânea de órgãos. E vamos comparar aí o checklist criado por eles versus o treinamento padrão que está sendo feito no SUS, sobre o Aqui está, eu trouxe o checklist, está na diretriz brasileira de manejo aí do processador de órgãos. Ele tem a parte hemodinâmica, respiratória, endócrina, tudo bonitinho aqui, a parte do manejo clínico, com guidelines pré e pós para ser utilizados. Agora, entrando aqui um pouquinho na fisiologia da morte cefálica, para entender um pouco melhor do manejo.
Tem diversas causas, não diversas, mas tem algumas causas aí que podem levar o paciente à morte cefálica. A principal delas é o aumento da pressão intracraniana, que acaba diminuindo o fluxo sanguíneo para o cérebro, acaba aí promovendo uma isquemia e uma perda cerebral do sistema nervoso. E com isso acaba tendo uma cascata inflamatória com diversas alterações hormonais, metabólicas, como por exemplo, você tem acaba isquemiando na periferia do centro ou isquemia no tronco diretamente, uma isquemia contínua, com aí uma liberação vagal e simpática do tempo, considerada de Cushing, com bradicardia, hipertensão, padrão respiratório irregular. Acaba acontecendo também isquemia hipotalâmica também, com uma ativação simpática, uma liberação exacerbada de catecolaminas, que acaba fazendo aí a tempestade simpática, que é a primeira fase aí do estado hemodinâmico do paciente após esse dano cerebral, essa isquemia de tronco, que acaba tendo diversas consequências no corpo, tanto pulmonar, com a perda aí da permeabilidade, piora do edema pulmonar, com o aumento aí da pré-carga, arritmias, tendo uma isquemia do miocárdio, e depois vão ter consequências também em um contrabalanço em relação a essa primeira fase. E tudo isso também piorando a pressão intracraniana e tudo isso entrando aí no ciclo vicioso, piorando a estado pró-inflamatório do corpo, então ele fazendo uma estabilidade neurológica bem forte, após esse dano só neurológico. Aqui, falando um pouco só da parte cardiovascular, da fisiopatologia, em relação à piora, né, da oferta de oxigênio que vai ter na isquemia tecidual dos órgãos da periferia, a gente vai querer transplantar. Você tem alguns fatores que influenciam tanto antes quanto durante o manejo do potencial doador, como uma hipovolemia, uma litose associada às vezes à pressão intracraniana, diabetes insípidos, uma hipoxemia associada à hipoxemia expulsara, com tanto a injúria relacionada à ventilação mecânica, todos os pacientes que sempre vão estar sob ventilação mecânica, vasodilatação, nessa segunda parte aí da depressão das catecolaminas, da atividade parasimpática, que acontece depois da tempestade simpática, da hiperatividade simpática, que acaba diminuindo a pós-carga, a disfunção cardíaca, tanto pela atividade simpática quanto pela uma prévia, pela condição do paciente, acaba tudo indo diminuindo o débito cardíaco, associado a uma diminuição aí da circulação B2 e piorando toda essa perfusão tecidual. E acabou o manejo aí sendo focado aí para tentar minimizar cada uma dessas partes. Trouxe também esse quadrinho aqui do Intermed que fala exatamente sobre a tempestade aqui simpática que acontece e na perda da funcionalidade dos órgãos ao longo do tempo. Você tem aqui dano cerebral, você tem essa primeira etapa, né, da hiperatividade simpática, aí tem logo depois essa liberação de catecolaminas, como por exemplo aqui a perda da função aqui do ventrículo esquerdo, que tem abaixo de 30%. E com o manejo correto e aguardando aí, esperando o retorno e a queda aí dessas catecolaminas, a função de alguns órgãos aí voltam a ser normais, podendo ser possível o transplante. Então, o que eu quis dizer com isso é que nem sempre ser o mais breve possível, o manejo é o ideal, mas também, às vezes, ser o mais longo também. Obviamente, o tempo de isquemiose prolongado também pode ser pior para os órgãos. Então, ter essa noção de um manejo aí, que em alguns lugares falaram de 24, 48 horas, é um manejo aí que é bem relacionado com o maior sucesso do transplante. Então, falando no manejo mesmo por si, falar sobre monitorização, tudo isso baseado nas diretrizes do Brasil, nada mais eu tirei de outros lugares, só porque é escrito mesmo na diretriz. Monitorização hemodinâmica, como eles dividem o manejo do paciente, suporte ventilatório, endócrino, eletrolítico, relação de infecção, transfusão, temperatura, nutrição, o manejo aí de um doente crítico também. E foi assim que eles começaram a basear esse protocolo, esse manejo. Tem esse artigo aí, esse Max Harry de 68, sobre o manejo do paciente em choque. Ele fala bastante sobre a ventilação, a infusão de fluidos e o uso aí de drogas para manter essa perfusão tecidual. E aí em 2016, essa revisão aí que usou esse manejo aí feito lá atrás para adaptado aí para o paciente doador de órgãos, pensando em toda a fisiopatologia envolvida.
Aí entrando agora aqui nas questões mais práticas, sobre o manejo, a monitorização. Sempre eleito do TI, pegar acesso no central, uma pressão arterial invasiva, a contínua, oxímetro, e aí o débito urinário passamos com o memórico identificado. Aí entra no esporte hemodinâmico. Tem essa primeira fase, que é a fase, como eu disse ali atrás, sobre a hiperatividade adrenérgica, que acaba ocorrendo possivelmente uma hipertensão. Acontece aí a confusão de órgãos intrapulmonares, principalmente, que a gente não quer. Acontece, eventualmente, isquemia miocárdica, arritmias, e o tratamento é conservador, que é observar, esperar que essa fase passe e ter, talvez, um manejo na fase. Mas se tiver uma pressão, isso tudo pela diretriz, que é o que isso sugere. Uma pressão arterial média acima de 95 mm de mercúrio, uma OPS acima de 180 por maior que 160 minutos, eles sugerem o início de intrite ou de esmolol. E a segunda fase, que é a depressão de catecolaminas, que acontece aí o choque, provavelmente de hipertensão, uma baixa dilatação periférica, com hipolemia, com depressão miocárdica ocasionada pela diversidade simpática, com algo aí, igual uma maneira de antibiótico também, com a PM acima de 65 mm de mercúrio. Monitorização de marcadores de perfusão, eles também sugerem, e não utilizar lactato, que é os dois pontos que usamos aí do contexto de toda a parte encefálica. Avaliar a fluidez de responsabilidade é uma coisa que eles sugerem, para isso numa slide da frente. A produção volêmica também entre 20 e 32 kg por 30 minutos, se essa PM tiver abaixo de 65, bem parecido com o protocolo de sepse. Uso de noradrenalina, sem necessidade aí de vasopressor após a situação volêmica, e se o uso do segundo vasopressor, idealmente a vasopressina, é o uso de glucortisona, sem só de 8 nesse caso. Continuando aqui no esporte hemodinâmico, sem dose limite, das drogas ativas, o pulso da glutamina, que eles sugerem só se tiver uma insuficiência muito parecida documentada. Tratar as arritmias de acordo com os protocolos vigentes, sem nada específico quanto a isso. Não utilizar atropina para tratamento das baixas arritmias, adrena ou marca-passo. E se tiver uma carga respiratória desse paciente, o potencial doador inicia a situação cardíaca, faz esse bolus de prêmio relacionado que isso gera, transfere o paciente já precisa de cirurgia. Você ativa aqui o Monitor Trial, são poucos artigos que você encontrar sobre esse tema, baixíssima evidência, avaliação de soluções sensitivos ou cores. Eles são os poucos RCDs que eu encontrei, que eles avaliam a redução volêmica desse potencial doador guiado pela fluidez de sensibilidade, acabaram usando aqui LPP, PAM e índice cardíaco, em relação ao padrão da época. E foi visto o erro disciplinário desse artigo foi em número de órgãos a serem doados. E não teve diferença significativa entre os dois. Talvez mais estudos, e o estudo foi interrompido também no caminho, que eles acabam não explicando tanto muito bem o porquê. Mas a sua sugestão hoje em dia é avaliar o paciente pela fluidez, acho que talvez por outros métodos. E também tem esse artigo aqui sobre o uso de cada droga vasoativa em relação ao sucesso do transplante, que foi feito isso na em 2018, no respectivo, com 270 captados, aí, com o dobro transplantados. O efeito de glutamina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, entre outros drogas ativas, relacionadas às taxas aí de rejeição. Por isso que a noradrenalina foi relacionada a menores taxas em relação às outras drogas. Sobre o suporte ventilatório. 15 a 20 minutos de pulmões são transplantados. Acho que de todos os órgãos é um dos menores índices que a gente tem de transplante, principalmente pela psicopatologia da macrocefálica, pelo dano falado pela piora da enfermidade, do edema. Tem pacientes que estão com injúria aguda, estão com SARA, também está associado também à ventilação mecânica, para o trauma, o trauma lírico. E também outras causas que pioram aí, a capacidade de transplante pulmonar. Sanguínea, pneumonia, hiperplasia, hipervolemia, toxicidade do órgão. Mas o manejo acaba sendo a ventilação mecânica. As metas aí de gasto arterial que a gente tem nesses pacientes, a saturação de O2 acima de 95, uma PaO2 acima de 80, uma relação PF acima de 300 e uma PaO2 de 5. Isso quando não são alcançados, esse paciente aí é candidato ao transplante pulmonar. Não falando que em disso são massacres.
à frente. Esse transplante é indicado aí em uso específico, outros órgãos ou não costura. Quando a sua ventilação protetora que sugere pelo guideline, você tem infecção, quanto em volume controlado, volume corrente sugerido de 6 a 8 ml, uma pipa inferior que 10, platô menor que 30, parceria O2 ajustada aí com uma PA O2 acima de 90, uma frequência total também ajustada para CO2, 55 aí visualmente. Utilizar manobra de recrutamento se necessário em hipocentros. Tem esse estudo, também o segundo ECT sobre o tema aqui de ventilação no potencial doador, que foi feito em 12 UTIs, a comparação entre ventilação protetora e tratamento visual com ventilação sem uma meta, um pouco menor, um pouco maior, tanto, e teve uma diferença enorme entre a ventilação protetora versus o tratamento visual. Então, por isso que eu falei um pouco no meio, já sendo muito vigente a partir desse estudo, bem significativo. Em relação à parte do bloco na via eletrolítica do manejo do potencial doador, o principal estudo que a gente tem é diabetes insípidos, central. Eu tenho nos casos, de você falar cada consigo no momento desses pacientes, a gente pode ir aí, celular, acima de 4 meses por hora, que acaba causando hipovolemia, essa concentração de sódio de 155, essa irregularidade. O tratamento da desopressina, 1 a 2 microgramas EV, preferencialmente de 4 em 4 horas. E se tiver instabilidade hemodinâmica, pode ser uma ideia também de dar vasopressina. Isso aí, nas suas considerações também sobre a diabetes insípidos, também terapêutica. Dos parâmetros que a gente alcançado do eletrolíticos, esse sódio é entre uns 30 e 155, acima de 155 corrigir com um glicosado de 5%, correção de magnésio, cálcio, potássio, fósforo, de acordo com os parâmetros fisiológicos, usar a cada 6 horas todos os eletrólitos, e ter esse algo aí de pegar também fisiológico. Só corrigir o líquido aí se tiver um pH abaixo de 6,2. E o débito urinário também manter como algo entre 0,5 a 4 meses. Em relação ao corticoide, são coisas que diferem bastante das realidades do mundo. Alguns ainda recomendam o uso de metilprednisona, outros não, mas no Brasil a gente já não recomenda mais. Só aciona ainda cortisona se tiver alguns associados de droga ativa, não é necessário outros corticoides. Em relação também a T4, tem ainda também alguns realidades que ainda sugerem que o T3 tem umas indicações específicas que se pode tentar utilizar, mas essencialmente aqui no Brasil não administrar hoje. Aí eu trouxe as posições que avaliaram nessa que é o uso dos hormônios tiroidianos, revisão sistemática que avaliou 7 receitas sobre o tema, e um estudo de 4 versus placebo, por isso que não tem nenhuma diferença significativa. E nessa outra também que avaliou o uso de metilpred versus placebo, e 10 dos 11 receitas também usaram os neutros para esse uso a partir dessa revisão. E em relação à infecção, a cultura ou cultura positiva não são contraindicações à doação. Cada um deve ser avaliado separadamente, por isso inicial, cada caso, então avaliar isso com a sua equipe. Bacteremia e sepsis não são contraindicações para a doação de órgãos. Pacientes com bacteremia raramente transmitem infecção, as taxas de infecção de doador falecido para a são baixíssimas, umas revisões entre 10% e 20%. A administração de antimicrobianos por menos de 24 horas antes da doação, se tiver infectado o paciente. Coleta de cultura e cultura a cada 24 horas. Realmente não coletar cultura de sessão bacterial, gente. Todas as sugestões aí do guideline. Tem esse ativo aqui, portanto, em 2015, estudo também ativo, relacionado a esses 102 doadores de órgãos, para avaliar a incidência da infecção nesses doadores aí que estão ainda dentro de tudo para serem selecionados para a captação de órgãos. Foi visto que 23,5% apresentaram infecção. E o maior fator de risco foi relacionado à permanência do UTI. E isso sendo muito bom. Transfusão e temperatura. Transfusão sanguínea são basicamente parâmetros fisiológicos do índice crítico que a gente tem. Transfusão de HB menor que 7, sem estabilidade hemodinâmica, transfusão de HB menor que 10. Em relação à temperatura, sempre tentar medir a temperatura central, se disponível,
temperatura alvo, acima de 25 graus. Sem estabilidade hemodinâmica, ele sugere induzir uma temperatura leve, uma hipotermia leve, se estiver disponível no serviço, entre 34 e 5 graus Celsius, e sem instabilidade hemodinâmica e manter a temperatura corporal acima de 5 graus Celsius. Em relação às coagulopatias, 45% dos pacientes desse perfil aí de Salvador são celulares ATC grave. Já tem coagulopatias intrínsecas da patologia da doença, hipertenia, acidose, hipertenia, tendo aí um alvo de plaquetas entre 150 e 450 mil. É o fisiológico. Transfusão de plaquetas, se abaixo de 100 mil, com um associado a sangramento ativo, abaixo de 50 mil, para pacientes de alto risco de sangramento, com esse. Transfusão aí de plasma fresco congelado CNR maior que 1,5 em pacientes aí de alto risco de sangramento. E se o fluminogênio estiver baixo, de maneira grave, abaixo de 100, após o plasma fresco, eles sugerem aí já induzir e facilitar. Sobre a hipotermia terapêutica, tem esse artigo aqui em Image, de 2015, na verdade, na Califórnia, avaliando aí 370 doadores, que aí comparou o 34 a 35 graus, a hipotermia terapêutica, versus 36,5 a 37,5, e o desejo primário foi o início da fosfolurina, na verdade, a necessidade de diálise na primeira semana após o transplante renal. Foi visto que, com os pacientes com hipotermia terapêutica, eles necessitavam menos de diálise após o transplante renal na primeira semana após a captação. Aí veio esse outro estudo de 2017 na Alemanha, que também avaliou basicamente a mesma coisa, a hipotermia terapêutica versus uma temperatura acima de 36 graus. Acabou vendo um desfecho em relação à necessidade de diálise na primeira semana após o transplante, da mesma maneira, tendo aí um favorecimento para a hipotermia terapêutica, mas em relação à perda do enxerto, perda do transplante em relação a até 5 anos, foi usado neutro os dois grupos. Em relação à nutrição, iniciar em dieta integral ou parenteral, retirar a dieta integral se altas doses de óleo ativo, como manejo do nutriente político, isso não é de nutrição. A carga calórica em torno de 70% a 100% da taxa de glicose basal, monitorar de 6 horas, e indicar e iniciar o protocolo vigente na instituição de insulina, se eles têm acima de 5 Aqui só para mostrar a diretriz brasileira, um resumo aqui em uma tabela, mostrar o nível de evidência de todas essas recomendações, ou é baixo ou é muito baixo. Tem muitos estudos sobre todo o manejo da nutrição valor, ou baixo, ou relação a todos os aspectos. Agora só falar um pouco sobre a doação pós-morte circulatória, um tema que não pode ser feito no Brasil, fazer a doação aí para saudador após morte encefálica, mas nos países, principalmente na Europa e Estados Unidos, está em melhor aí o manejo do paciente neurocrítico, a melhor segurança, principalmente das estradas, com a diminuição da incidência de TCS, está diminuindo bastante o número de utilizadores por morte encefálica, apresentando aí esse novo tipo de doação que é após a morte circulatória. O paciente pode ter alguns tipos, que é de morte circulatória, como por exemplo a morte na chegada, fora do hospital, uma morte após uma situação cardiopulmonar aí mal sucedida, ou outros tipos aí de pradas cardiorrespiratórias. O que é mais evidenciado, que é preferido para esse tipo de doação, é o MASTERT 3, que é aquela parada cardiorrespiratória que é planejada pela equipe de UTI. Nesse aí, o paciente está em terminalidade de vida e já não tem o diagnóstico de morte encefálica, está nesse limbo e acaba decidindo aí que vamos doar, vai captar os órgãos, eles acabam tirando, acabam tendo a retirada da terapia de suporte vital desse paciente. Tem essa fase agulha, que eles chamam, de 0 a 120 minutos, e durante essa fase, pelas horas, a gente fica observando se tem uma parada respiratória ou não. Tem essa parada que é evidenciada aí, para ponto de pressão arterial, ponto de pulso, sem nenhuma atividade respiratória, espera 5 minutos, declara-se óbito dos pacientes, e aí, se volta aí, você tem que voltar a perfil do paciente com os mesmos métodos. Então, aí você tem a isquemia vírus, a isquemia quente dos pacientes.
Aqui só a comparação entre os dois tipos de doação. Mudam a ordem de algumas coisas, principalmente em relação ao consentimento da família, que em relação à morte encefálica após a declaração, o fechamento do protocolo, e da morte circulatória, normalmente vão ser muito ruins. O paciente, de fato, ser retirado do seu tratamento artificial evitado de vivo, ou o paciente que acabou tendo uma parada aí de outras causas. O que muda bastante, que eu estava vendo sobre a morte circulatória em relação à morte cefálica, é principalmente o transplante pulmonar. De resto, acaba sendo bem semelhante à taxa de sucesso dos transplantes, principalmente pela fisiopatologia da morte cefálica, que agrava e tem esse comprometimento bem intenso em relação ao transplante pulmonar, o que não acontece na morte circulatória. Então, para fechar aqui as aulas que eu ia passar, é um manejo complexo, vou ensinar o limite crítico com alguns detalhes. Nesse ideia de um reconhecimento rápido, envolve uma organizada e treinada equipe multidisciplinar. O uso de checklists e protocolos aumenta a probabilidade de sucesso do transplante. A abordagem familiar tem um papel crucial no desfecho da doação de órgãos. Obrigado. Bastante coisa aí para discutir esse tema, né? Acho que é interessante para todos aí. E aí, vamos ver isso. Uma coisa que a gente não tem muito contato, volta e meia, é muito teórico, eu volto meio na prática. Até onde eu lembrei, então a gente realmente pode acessar a família sobre a doação aqui no Brasil. Quem faz isso é a ONU. Uma situação muito eu fiquei um pouco em dúvida. O paciente ainda não tinha aberto o protocolo. Eu acho que isso ainda tinha uma HSA catastrófica, sangramento, tudo mais. E ele estava entubado, com uma droga baixa e tudo mais, e começou a fazer febre, secreção mais purulenta. O pessoal, no dia anterior ou da noite, decidiu por tratar. Mas a gente não sabia ainda o que iria acontecer no sentido de doação, porque a gente não podia falar com a família. Nesses casos, eu acho que segue tratando, assim, considera que ele é um potencial doador até que faça prova e tudo mais. Então, porque aí ficou a dúvida, porque se essa família aí eu acho que não quiser doar, eu vou estar tratando, eu vou estar estendendo uma vida, tratando alguma coisa, sei lá. depende do contexto. A resposta certa da pessoa. Uma coisa é o paciente, sim, você está na iminência de evoluir a óbito, entendeu? Você ainda, às vezes, não teve nenhuma definição de retirar do suporte ou não, certo? Então, eu acho que tem que tratar assim. Tá? Uma regra geral. Agora, sei lá, já está lá no período. Eu já vi casos assim, o paciente perdeu todos os reflexos e ficou só com drive. Às vezes fica lá, está uma semana lá. Aí tudo bem, aí geralmente já começa a ficar muito estranho. Acho que depende do contexto, de em que momento da conversa e da doença está para você tomar essa decisão. Então, acho que o contexto depende. Igual reanimar, né? Você reanima ou não reanima? Aí depende. O paciente acabou de herniar, fez tempestade simpática, parou. Reanima, então volta, beleza, entendeu? Outra coisa, o paciente está lá, é uma catástrofe neurológica, mas ele não evolui para ME, você não vai reanimar. Eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? Eu acho que a ECT é o mais extremo desse contexto. Talvez essa angústia foi uma coisa que gerou países envolvidos que pensassem em morte por parada circulatória, né? Porque eu resolvo os doentes, né? Eu já falo de doação, eu paro o coração. O cara tá com drive respiratório, acho neurológica. Isso poderia ser um potencial doador, mas a lei tem país permitido. Mas as angústias e a discussão dessas angústias fizeram os protocolos mudarem. A gente não evolui com a angústia, né? Fica só entre nós, assim. E aí, hoje em dia na Espanha, 80% das doações de órgãos são de mortes paradas circulatórias. Na Austrália, um pouco menos, assim, mas na Espanha é o principal local de doação de órgãos. E for no Congresso, o Alberto São também, que é um dos autores daquela revisão, ele vai estar lá e vai falar sobre isso. Sobre doação pós-parto. Não é a nossa realidade, mas acho que é interessante, né? A gente entender
a bioética envolvida, como isso é feito. No Brasil, se for tudo boa, ou é a família que fica autorizada para assim? Na França, a bioética tem um cara chamado De Grasse, que é o funcionário de francês. Também, o debate lá tá bem grande, assim, porque a sensação de algumas equipes é quase uma imposição, assim, sobre, sabe, da equipe médica sobre a família. Assim, tem alguns lugares na Espanha que virou um mecanismo contrário, assim, que a doação virou uma coisa meio que um protocolo que já vai. E aí, eles viram ranking 5 e 3, nos últimos coisas, diminuíram muito. A ciência neurológica, como vão depois, né, como deve grave para casa, diminuíram muito. Mas aí fica essa questão em dúvida ainda, sabe, de como está sendo. Mas lá, aumentou muito a doação, o protocolo ele já é aberto para a equipe médica e fortemente sugerido, sabe? E aí esse fortemente sugerido está tendo várias discussões sobre isso. Você está falando na França? Na Espanha, desculpa. Espanha, em teoria, é o exemplo do lugar que deu certo. Eu não sei do ponto de vista bioético, mas é um exemplo, eu poderia falar, o pessoal de Santa Catarina, o bloco aí está em várias dessas regiões por ali. Eles se basearam no modelo espanhol para aumentar, que são dois indicadores em termos de doação. A gente tem que falar do manejo clínico, né? Mas em termos de indicadores, a gente tem dois indicadores. Um é o número de potenciais doadores identificados, que aí é o número de potenciais doadores por milhão de população. Esse é o indicador. Então, a Espanha, as taxas são bem altas, né? E a gente aqui no Brasil tem estado que é 20 e tal, mas dá para chegar em 80, que é o que Santa Catarina chegou, por exemplo. Então, mas aqui em São Paulo, dá para ser mais. Aqui eu acho que é 30 ou 40. Aqui tem muito potencial doador que a gente não identifica. Ele não é identificado. Então, esse é o primeiro indicador, mas isso só não resolve. Aí você tem o indicador de potenciais doadores e o indicador de quantos aceitam doar, né? Quantos foram validados ou não. E aí, a segunda metade desse processo é você não perder doador por parada circulatória, que aqui no Brasil aí você perdeu, e o outro é o aceite da família, né? Que precisa do consentimento, mas tem que ser pessoas muito habilidosas para transformar isso numa coisa boa para a família, vamos dizer assim, né? Quando você vai conversar sobre isso. Né? Então, tem gente que é muito habilidoso, vocês vão ver assim, enfermeiros e enfermeiras aqui mesmo, né? Enfermeiros que são muito bons, eles resgatam famílias que não, às vezes, não estavam com a doação, mas eles conseguem resgatar e explicar. E tem outros que eles não conseguem ter essa mesma efetividade. Né? Então, depende muito do treinamento de comunicação, que é aquela revisão que você trouxe, é muito focado no enfermeiro que faz a entrevista. Né? Então, a gente tem aqui enfermeiros muito qualificados aqui na nossa obra, né? Para fazer isso. Então, são os entraves. Então, o nosso papel como intensivista é identificar e todo paciente que é potencial morte cefálica notificar. Isso é lei. Tá? Você pode ser, isso está na lei federal sobre determinação de morte cefálica. Tá? A lei que eu acho que foi o tema que assinou em 2017. É 2017. É notificação obrigatória para as centrais de transporte. Acho que esses são os pontos principais aí. Então, a gente tem que identificar e a gente tem que manejar. A entrevista em si não é com a gente. Esse perguntou, né, sobre a nossa comunicação com a família. Acho que era isso que eu dúvida, porque alguns revisões que eu li, a gente entrava como mediador da família. Eu sei que não é uma coisa assim, mas também muitos argumentavam que perder esse vínculo dificulta nesse consentimento depois. Tem uma pessoa que não está acompanhando junto, e você também não está nem junto na reunião que você vai pedir, né? Esse familiar que olha assim, isso é uma decisão antiga aqui no Brasil. As pessoas que querem isso. A Leonardo pode falar mais do ponto de vista bioético, que tem isso. Eu não posso falar nada antes da alcoólica. Não é que você não pode, é que você não deve. Não deve. Porque senão você vincula. São duas coisas diferentes. Doação e transplante não são a mesma coisa. Desculpa. O diagnóstico de morte cefálica e transplante são coisas diferentes, intimamente relacionadas. Então, para a família, que mensagem que você não pode passar de jeito nenhum? Tá? É que você está cuidando dele porque ele é um potencial doador. Você entendeu? Então, é muito importante que... E aí, tem famílias que trazem isso, às vezes. O paciente chega com uma catástrofe neurológica, aí demorou 2 dias para operar,
não sei o que, não sei o que, e quando abre o protocolo de microcefálica, aí você abre o bota, estende o tapete vermelho para a família, para liberar visita e não sei o que. Por que não fez isso antes? É muito importante que você dê o mesmo cuidado o tempo todo, que você desvincule completamente. Então, assim, eu como intensivista estou aqui cuidando dele. Por acaso eu evoluo com morte cefálica, a gente vai cuidar cuidando, porque eu sou obrigado, né, por lei, até a lei me estabelece isso. E aí é importante ter essa desvinculação, para não gerar a sensação de que você está cuidando melhor do que é potencial do adulto. Entendeu? Isso é considerado fundamental. E o outro motivo que eles falam isso é porque existe o entendimento de que os médicos brasileiros comunicam muito mal. E aí a gente talvez atrapalharia o processo. Então, eles preferem ter pessoas super qualificadas nas OPs para fazer entrevista, entendeu? Porque daí esclarece tudo. Tem um monte de outras coisas envolvidas, né? A família às vezes quer saber quando que vai liberar o corpo, quando que vai fazer a captação. Às vezes demora 24 horas a mais. Tem família que não quer, entendeu? Então isso tudo, às vezes, o pessoal tenta negociar com a família, porque às vezes a família entendeu, ela quer doar, mas ela não quer esperar 24 horas. Entendeu? Porque já apanhou um monte, vai querer esperar mais. Entendeu? Então tem várias coisas aí envolvidas. Então a ideia é a gente desvincular completamente. Quando a gente vai comunicar, aí tem enfim, a gente vai usar todos os princípios aí de uma comunicação bem feita, né? Mas é importante a gente começar falando que é uma catástrofe neurológica que tem risco de evoluir, de morrer. Você não precisa nem falar em morte encefálica. Tá? E quando você for abrir o protocolo, aí você explica, olha, a gente suspeita que ele esteja morto, mas nesse caso não é uma morte por parada cardíaca. Então a gente tem que fazer vários testes para a gente conseguir confirmar que ele esteja morto. E é muito importante você usar a palavra morte e cuidar com o sobrenome ou encefálica quando você está comunicando. Porque senão a pessoa pode entender que não é bem morte. Então isso que é sugerido. Você falar em morte, eventualmente você vai usar o termo de vez em quando, mas é importante que na sua comunicação você seja assertivo e falar que você suspeita que ele esteja morto. Você vai ter que fazer os testes para deixar esse diagnóstico. É claro que ambiente apropriado, né? Fazer tudo isso de um jeito adequado. Tá? Sobre essa descrição, sobre mais específicos familiares na prova. Olha, tem um trial disso, né? Tem um trial disso, mas não é brasileiro, acho que é norte-americano. E aumenta o entendimento. Eu acho que se a família quiser, tudo bem, mas você tem que ter uma avaliação aí, ou com a psicologia, ou você mesmo essa avaliação, para entender por que está pedindo para participar. Porque e se a pessoa tem condições de ver aquilo, né? Porque você vai deixar ali 10 minutos no teste de apneia, tem gente que pode não levar isso aí. Né? Eu já fiz umas 2 ou 3 provas com o familiar junto. Tá? E ele queria participar para entender, para ver tudo direitinho e tal. E, claro, você tem que esclarecer muito o que vai ser feito. Né? E todos eles doaram. Você está doação depois. Então, eu acho que ajuda a pessoa a entender que realmente o paciente está morto. Mas, no caso, assim, um foi o filho, foi só um filho, entendeu? A mãe não foi, a esposa do paciente. Então, eu acho que depende muito disso. Né? Agora, se você está achando que ele está querendo ver porque ele está completamente em negação do que está acontecendo e pode, inclusive, te atrapalhar no diagnóstico, aí eu acho que é complexo. Tem que tomar em conta. Mas, em teoria, o familiar tem todo o direito de estar junto. Não pode proibir ele de acompanhar. Né? Pela lei, o que eles falam não é autorizar a família, mas um outro médico. Se a família tiver um médico de confiança que queira participar, ele pode acompanhar o processo de diagnóstico da morte. Acho que eles falaram, não sei, tinha uma família que tinha diagnóstico de ter um grupo complicado. Assim. E aí, uma estratégia que a gente tentou utilizar foi, primeiro, que a família tinha o desejo realmente da prova, e uma forma de eles verem a prova, para ter elementos para poder elaborar melhor o lucro dele depois que morrer. Então, talvez uma família tiver preditora assim, de vai ter um grupo bem complexo, e eles quiserem ver, isso vai dar mais elementos para eles poderem elaborar melhor o lucro. Porque eles não viram, falaram, até morte cefálica, tudo que a gente respondeu com a equipe da Neuro, já tinha feito a prova, mas eles combinaram de repetir de novo a prova junto com eles, só para eles poderem ver como é que é, e entender o que está acontecendo. Para tentar reduzir um pouco melhor, trabalhar um pouco melhor esse lucro depois. Eu fui contra a minha percepção de como seria. Foi uma família muito religiosa, que não... Comunicação muito difícil, assim, que vão acreditar na medicina, que milagre poderia acontecer, aquela coisa. E uma das estratégias foi pedir para ver e explicar o que a medicina faz, como a gente diagnostica,
Ela ficou a prova inteira rezando, ajoelhada, do lado, a gente fazendo a prova. Acabou, a gente falou que aquilo era morte, e ela aceitou. De boa. Foi bizarro. E assim, a minha visão durante todo o processo foi, meu Deus, eu vou acabar isso aqui. Ela tá orando, e eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos ainda em pé, esperando ela acabar de orar, assim. E aí quando ela acabou, que aí eu pude falar da prova. Então foi totalmente contra o que eu achava, assim. Eu achava, na verdade, que havia um estresse, todo mundo com muito medo, assim, do que ia acontecer, da cena. Gerou muito. Mas no final foi isso, assim. Ela percebeu que a gente não tava, sei lá, concretizou, assim. Porque parecia que a gente tava falando termos e não tava realmente tocando na mãe dela, né? Foi um desafio, foi uma experiência muito boa. Eu acho que não tem que ter medo disso, não. Mas eu acho que é importante você analisar a situação com calma. Não também falar assim, não, vem aí e tal. Eu acho que não faz. Essa minha infância, eu ia toda religiosa, mas essa pessoa específica era a pessoa que tinha mais dificuldade, ficava compartilhando o tempo todo. As irmãs nenhuma quiseram participar da prova. Assim, eu expliquei em detalhes tudo que ia ser feito. E a questão de mexer o rosto de uma forma meio brusca, sabe? Da impressão que te dá, né? E justamente essa familiar quis isso, sabe? Mesmo depois de ter explicado tudo. Foi positivo, mas foi positivo. Uma dúvida que também foi com aquele ponto que você comentou aqui, as pessoas que não têm o suporte familiar, então, sei lá, na hora de olhar livre, o motivo que você ficou fora de casa dele, não tem ninguém para ser próximo da família. Mas as pessoas, em tese, não poderiam fazer a doação, porque tem ninguém para autorizar. Não tem registro, né? Isso, mas existe, ele pode fazer um registro, deixar prévio, no lugar? Isso aí teve aquela iniciativa lá atrás de botar na carteira de identidade, mas não pegou. Não é suficiente. Tem que ter autorização por representante legal. Não, E a identificação. Tá? Identificação do paciente. Não, claro. Tem que ser. Não, mas mesmo que você tenha identificação, se ele não tem família, ele não vai doar. Precisa ter autorização de um. Mas então, nesse caso, sei lá, se eu não tenho esse paciente, eu não sei. Eu vou atrás, existe essa necessidade de ir atrás, buscar para ver se tem algum familiar de segundo grau para tentar autorizar. Você não, você vai tirar o serviço social. Isso. Eu tive uma amiga que autorizou no Maranhão. Os filhos moravam no Maranhão, e era toda uma questão de abandonar a família, voltou a ter relação continuando. Mas aí a OPO do Maranhão, a OPO daqui entrou em contato com a OPO do Maranhão, e aí a OPO do Maranhão virou um procedimento por doação. E o filho nem chegou a vir aqui, e a gente doou. A gente teve um caso com a gente, quando estava no sessionário aqui. O paciente ficou 11 dias fazendo manutenção. Acho que era boliviano, não lembro, equatoriano, não lembro. E aí não tinha família para assinar, né? E aí a OPA acionou o consulado daqui falou com eles lá, veio o familiar e assinou. Só que mesmo quando vieram, demorou uns 4 dias para eles entenderem e tal, porque eles não acompanham nada, né? Ele veio para cá e veio para cá. Aí tinha toda uma questão de receio de que tivesse feito alguma coisa com ele e tal. Não, agora eu não lembro a causa da DNR, a gente sustentou ali por bastante tempo e foi uns 11, 12 dias de manutenção. Não, esse caso não foi difícil, porque assim, inicialmente teve a fase das primeiras 24 horas lá, você fica ruim e tal, a gente falar sobre isso depois. E aí depois eu acho que ficou com uma dose baixa de vaso, se não me engano. Mas eu lembro que chegou a ficar sem vasopressora, né? Até parou, foi trocando tranquilo. E aí, nesse caso, a gente deu o hormônio tiroidiano. Porque o hormônio tiroidiano para manutenção de curto prazo não faz sentido a gente ensinar, porque o T4 é minha vida de 4 dias, certo? Então, isso não é algo que você precisa fazer para manter. Agora, se for uma manutenção prolongada, mais de 7 dias, você tem que repor, porque ele vai parar de ter o hormônio tiroidiano. Nesse caso, a gente não. Mas vai ter indicação, tem um tempo específico, 7 dias para iniciar. A geração máxima de manejo. O quê? De manejo do potencial. Mas vocês não viram o caso da LAC? Passaram aqui com ela? Quanto tempo ela ficou Da gestante? da gestante? Eu não sei quanto, quase Só que aí ela não foi mantida com potencial lugar, ela foi mantida por causa da variabilidade fetal. Quanto tempo ficou?
quase 10 semanas. Então, é possível manter. Não, não é possível. Afinal, os órgãos têm que ser transplantados, entendeu? Cara, tem relato na literatura desse da gestante que fez o parto e depois foi da doação. Mas eles têm. Não, Especificamente, eu não sei se foi para doação, mas na época que a gente fez a revisão, tinha relatos fora de pacientes que foram para o parto, teve as crianças e depois foi para doação. Mas isso tudo só, acho que a Renata vai poder complementar, mas nesses casos, a gente não pode fazer nada disso sozinho, gente. Entendeu? Nesses casos mais prolongados, tu não tem que, se tiver comitê de biótica no hospital, aciona, entendeu? Não tome as decisões sozinhos. A gente não tem. Isso você tem que envolver o máximo de pessoas possíveis que entendam de doação e de bioética, claro, para você fazer uma decisão muito embasada, entendeu? Para você não querer tomar para si essa, não, vamos manter aí porque eu sou bom e eu vou conseguir manter. Não, a ideia não é essa, entendeu? Porque é uma decisão super complexa, né? O caso da gestante ali, sei lá, tinha 20 semanas, ela não era nem viável, né? Ela era 22, tá bem no 18, 19. Então, não era nem viável, entendeu? Então faria todo sentido interromper e acabou, né? Faz sentido. Mas também faz sentido estender, dependendo da conversa que uma coisa for. Então são situações complexas para a gente envolver todo mundo, entendeu? Não é para tomar uma decisão sozinho. Uma dúvida em relação à necessidade de vasopressor. Eu contava antes, tu tinha entendido que se precisar de vasopressor, você automaticamente já entraria com vaso e hidrocortisona juntos. Então, é se necessário de colocar outro, você coloca vaso, ou se precisar de vasopressor, no caso, Nora, ele sugere dopa, se tiver bradicardia, já entra com vaso e hidrocortisona. Bloco choque, porque eu achei meio dúvida a forma como ele escreveu assim na direita. Não, isso na verdade, assim, tem um trabalho com DOPA, que é do JAMA, que eles viram, mesmo no desfecho da hipotermia, de Delayed Graft Function, que é função inicial do bicho retardada no transplante renal. E aí, em teoria, foi até melhor. Uso a DOPA em comparação a outras opressões, tá? Mas como regra geral, para a gente não sair muito do nosso dia, a gente recomenda na hora mesmo, mas um limiar bem baixo, para dar hidrocortisona e dar vaso. Entendeu? Essa que é a ideia. Não tem uma obrigatoriedade aí, mas o da hidrocortisona faz sentido porque, assim como a minha hidrocortisona é curta, né? É 8 a 12 horas. Então, tem todo o sentido fisiológico em você pensar pelo menos a hidrocortisona em dose baixa para a reposição hormonal mesmo. Entendeu? Então, o limiar é bem baixo. Tem uma dúvida que eu vi que está ali com a mesma dúvida. Eu vi um bolso de heparina aí no meio da história que não entendi. Mas cirúrgico, eu posso parar da. Você está lá, parou, você vai ressuscitar, fazer para captar. Você faz a mesma coisa no DCD, doação pós-parada cardíaca, você dá heparina também para não coagular o sangue. Certo. Entendeu? Mas você dá uma bolsa de heparina para poder fazer isso. Essa situação que o Guilherme falou, que está na diretriz, a história da diretriz brasileira, porque assim, uma vez já tá tudo assinado. Ele já é um potencializador validado, está tudo assinado, ele pode doar. E ele tem uma parada cardíaca, aí você dá o bolso de heparina e tenta captar logo. Essa que é a ideia. Tá? Posso parar, no caso. Tudo disponível depois, tudo dá certinho. Mas a gente, se você não tiver um diagnóstico, aí não faz sentido fazer isso aqui no Brasil, não. Pelo menos. Não sei se cirúrgico é pronto. O Dark Explorer, a gente vira prioridade no cirúrgico. Aqui no Brasil, isso é um sala, assim, não faz mais sentido você fazer isso e vai ser um sala. Três apêndices. É que o doador ele é uma prioridade, porque ele vai, especialmente o doador que vai doar muita coisa, ele vai beneficiar muita gente. Né? Quem recomenda essa diretriz aí, a PIB de 8 a 10. Assim. Se vai PIB de 8 a 10. Vamos só na próxima taxa, porque eu acho que tem dois ou três pontos aí essenciais para lembrar da fisiopatologia, né, que o Guilherme disse. Então, primeiro, da parte circulatória. Aquele gráfico lá, eles foram muito felizes. Eu nunca tinha visto até aquela época, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente observa mesmo. Vocês vão observar. Principalmente vocês que não pegaram toda a marcial, mas o paciente está evoluindo com morte-cefálica. O paciente tem uma catástrofe zona lá, de repente ele começa a fazer tempestade simpática, lá, 220 de frequência, hipertenso e tal. Então ele está evoluindo. Vai dar 15, 20 minutos, vai passar e vai virar a chave. A hora que ele vira a chave, tem paciente que volta legal.
uma hipotensãozinha leve, você liga uma hora. Mas tem paciente que volta ruim, entendeu? Ele volta, putz, faz um choque refratário, disfunção miocárdica, edema agudo de pulmão, enfim. E é bem aquela fase que a função, lá ele queria muito falar da função, era da função orgânica, mas principalmente função ventricular. E aí ele vai ficar ali umas 6, 12 horas nessa, mas depois ele tende a recuperar. Então a ideia é, nessa hora, mesmo que seja um choque não refratário, você segurar as pontas, tá? Eventualmente cronotrópico, enfim, né? Mas e aí você segurar as pontas para depois ele ter a segunda fase lá, tá? Eu acho que da fisiopatologia da circulação, lembra disso, tem que ter capacidade simpática. Essa fase pode atrapalhar depois, porque pela hipertensão, etc., o paciente pode fazer disfunção miocárdica, semelhante ao caso que você viu lá. O paciente fez disfunção miocárdica relacionada à herniação, né? Não chegou a evoluir para ME, mas semelhante àquela situação. Pulmão. O que você acha que acontece com disfunção fisiopatológica? Qual que é o problema do... O paciente morreu, morte cefálica. Quais são as complicações clínicas que vão acontecer com ele? Aí eu acho que pode tanto lesar aumentar o extravasamento, mas também pode extravasar por aumentar a pressão de enchimento mesmo, né? Porque faz uma hipertensão, faz um edema de pulmão hipertensivo, né? Mas eu não diria que isso é o principal, não. Diria, tudo bem. Eu não acho que é o principal, não. Sim, tá com CIRS e ele pode evoluir com ARDS também, mas fora ARDS, mais que... Deve perder batimento de ar. Isso não, as células estão funcionando. Tá? Por que a telectasia? Perdeu o drive, né? E aí, o que tem a ver perder o drive com a telectasia? Isso é a mesma coisa que a gente vai falar de ventilação espontânea em ARDS. Quem é a favor acha que é bom ventilar espontâneo e você mantém as bases abertas, porque você mantém a atividade diafragmática e consegue manter as bases abertas, entendeu? Então, no paciente potenciador, você não tem mais atividade diafragmática, então vai ter uma tendência de ir atelectasiando as bases, se você não fizer nada, tá? E associado a isso, o paciente não tosse. É a mesma coisa que você deixar o paciente coralizado por um X período. Né? Você sabe, às vezes o paciente está coralizado, quando você descoraliza, ele começa a tossir, e o paciente fica tossindo um monte, né? Eliminando secreção, tal, porque ele ficou acumulando secreção lá que não estava saindo. Mesmo você aspirando com sono, a gente aspira via área proximal, né? Você não consegue aspirar bronquíolo, certo? Então, você tem essas duas coisas. O paciente começa a acumular secreção e foi fazer a telectasia por não ter atividade diafragmática. Então, a ideia daquele estudo era fazer um conjunto de intervenções. Não era só PIP, mas ele deixava uma PIP mais alta para manter a base aberta, entendendo que, como não tem atividade diafragmática, você compensa dando um pouco mais de PIP. Tá? A segunda intervenção era sistema de aspiração fechado, para evitar você desconectar o paciente do ventilador, porque daí a telectasia, isso eu já vi mais de uma vez acontecer, principalmente se o pulmão está lesado, tem paciente que às vezes ele entra numa espiral de não melhorar mais, só de ficar atirando. Então, se o pulmão não está legal, o ideal é sempre botar sistema de aspiração fechado. Eles botaram lá a manobra de recrutamento no protocolo, mas hoje a gente sabe que é uma coisa que não precisa ser manobra de recrutamento a valor máximo, tá? Mas não tem problema você dar uma recrutadinha ali com uma pressão mais alta, se você achar que a telectasiou a base, tá? E o volume corrente. Então, como a gente faria com qualquer paciente. Tá? Esse é o conjunto de intervenções. Né? Tá? Faz sentido, Thiago? Faz sentido. E aí, eles compararam com os Joker da época, nesse estudo italiano, e viram que aumentou a taxa de atuação. Mas eles fizeram um bundle de intervenções pensando na fisiopatologia. O paciente não tosse, o paciente não tem atividade diafragmática, então vamos PIP mais alta para deixar a base aberta, sistema de aspiração fechado para não desconectar e continuar aspirando o paciente. Tá? Tem gente que bota até broncooscopia na jogada, para você fazer uma higiene brônquica melhor do que a aspiração habitual. Mas isso a gente não tem tão disponível no Brasil e não parece essencial. Tá? Mesma coisa é recrutamento, não parece essencial. Mencionou que durante a gente
especialmente SUS, que às vezes a equipe multi sobra, às vezes até não, como é que você lidaria assim? Sei lá, um paciente recebendo um paciente agudo, jovem, e de repente tem um cara que em Salvador, às vezes também é arrastado, não tem assim, às vezes o paciente pode ficar mais cuidado do que o outro. Mas sendo já potenciador, já evoluiu. Ou tá no trâmite, assim. Sei lá, falta só uma prova, ou alguma coisa Olha, assim. isso é essencial que ele seja tratado igual a todos os outros. Tá? Tem gente que acha que deve até ser priorizado, mas aí eu acho que a gente entra um pouco numa questão dessa. Você não tem que priorizar, né? Você tem que tratar como todos os outros. Isso é essencial. Eu acho que hoje a gente não tem muito esse preconceito. Vocês notam? Não, eu Pode ser que não alguns sei, lugares tem tenham. uma situação assim, mas eu fico ponderando que a gente tem que... Isso pode acontecer, né? De ter um preconceito assim, já está morto mesmo, né? Então deixa evoluir. Mas eu acho que hoje as pessoas já são bem, os profissionais de saúde, pelo menos, são bem informados para entender que ele é um paciente como qualquer outro. Deve ser tratado como tal. Né? De manter maneiro e tal. Tá? Tem uma dúvida relação a isso. Eu fiquei pensando, tem próximas discussões que mas tem paciente que claramente não vai ser doador, não. Aí você tem uma UTI, sabe, mas 5% quadrados. Pode teoricamente mudar. Você vai deixar de dar atenção para ele? Você vai deixar de escalar o suporte, talvez, mas atenção você vai dar, certo? Não, certo. Então, Não pensar tanto no manejo em si. Mas, em teoria, o paciente, se ele tem suspeita de morte cefálica, você é obrigado a notificar a OPA. Não, pode ficar pouco. Isso não, mas a OPA pode vir lá e falar, olha, ele não é candidato à doação. Eu vou dizer para vocês que nessas situações, para mim, como regra geral, foi muito mais fácil seguir, determinar a morte e concluir, muito mais rápido e mais fácil até para a família entender, do que ter uma discussão de cuidado paliativo nesse contexto. Porque morte é morte. Não, mas principalmente depois do. Eu não sei a velocidade que vem na OPA e fala assim, nossa, não dá, então fecha tudo. Não, a OPA é rápido. E aí, se não for validado, aí a OPA nem vai vir conversar com a família. Aí você vai dar o diagnóstico. Mas é tão rápido, assim, questão de horas já estão. Sim, isso é rápido. É 24 horas. Por isso que é importante você tem que notificar na suspeita. Eles já vão estar acompanhando e já vão. Mas pensando assim, 2 horas de condição, assim, não sei como é. Um momento, assim. É rápido. E eles acessam o protocolo à distância. E é importante não ter pressa nisso aí, né? Porque qualquer derrapada que você der nesse processo de dar a entender que você está acelerando alguma coisa é muito ruim. Tá? Então, você não deixa seguir o fluxo e não vai. Eu acho que nesse caso, porque assim, às vezes chega a dúvida do paciente, por exemplo, idoso com AVCH, 90 anos. Às vezes você fica na dúvida, né? Putz, eu faço uma estubação paliativa ou determina a morte? Você não é potencial da dor. O que você acha, né, do ponto de vista bioético aí? Pode repetir? Nonagenário, 90 anos, um AVCH horroroso. Tá, certo. E exame de morte cefálica, exame clínico. E você não começou ainda nada. Choque refratário, assim, de todas as extremidades, e aí tá com nora, vaso, alguém vai ver pupila, não reagente, uma coisa de bom senso aí também. Não sei se faz sentido, sabe? Exato, esperar, então a gente fica nessa. Nossa, a pupila não reagente agora é morte. Já vi, mais de uma vez acontecer assim. PM 55, vamos subir. De nora, vamos subir mais. É só sair para onde funcionar no processo de morte habitual, assim, sabe? Já vi umas coisas. Só tomar cuidado. Assim. Eu acho que é só isso. E desse chat, não sei, acho que tem uma coisa de luto patológico que o Thiago falou, que acho que é um trabalho legal sobre isso. Assim, por exemplo, a doação de córnea, que se a gente for HIV, pode doar córnea, assim, sabe? Às vezes, doação de alguma coisa é suficiente para a família ter um significado daquela morte, assim. Então, acho que tem essa questão, assim, por trás, sabe? Agora, nesse cenário, você me falando do nonagenário, infantado, mais habitual, você tem essa. Eu acho que aí depende muito da pegada da família. Eu já tive um caso que, assim, a família já usou institucionalizado, tal, aconteceu isso, acabou sendo entubado, entendeu? E a família já não aguentava mais, assim. Tá? Porque aí durou um pouco mais do que, entendeu? E a família veio pedindo ativamente, assim, não seria o caso, fazer tirada e tal. E aí, enfim, a gente até notificou, aí ela falou assim, não é candidato.
e aí não terminou a determinação da morte. Combinou, extubação paliativa, tranquilo. Então, o que seria feito só, assim, a gente antecipou em 24 horas o que eu aconselho 24 horas depois, entendeu? Em termos de passar por todo o processo de determinação. E aí, quando não é potencial da dor, não é prioridade da OPA mandar o exame complementar. Então, por exemplo, se tem 3 Doppler para fazer hoje, ele vai mandar para os que são os melhores doadores, para não perder tempo, né? Entendeu? Para não piorar a função orgânica, potencial da dor, etc. Né? Porque as pessoas têm que tomar essa decisão, infelizmente. Então, aí às vezes o processo se arrasta até para fazer o diagnóstico. Então, eu acho que não tem resposta certa aí. Caso a caso. Agora, tem família que não, que às vezes não entende. Aí, às vezes, é melhor você seguir o caminho de diagnosticar a morte, por mais que não seja doador, não vai ser validado, porque vai ser mais fácil de explicar, para você fazer a retirada do suporte depois. Estava te coagulando, mas o que você segurou a cabeça e já era. Diagnostica. Mas ele é candidato a ser doador, teria algum cuidado diferente. Putz, acho que vai ser difícil. Também, por algum motivo, não tem na cabeça e morre. Seriam doadores limítrofes. De novo, você tem que notificar. Importa, se foi vigência e tal, mas não vão ser considerados doadores ideais, né, que é o que o Guilherme falou. Então, esse é um cenário aí. Mas na ECMO, aí você tem que fazer a prova. Você tem que manter, você deixa a máquina rodando, mas você baixa o fluxo de gás. Entendeu? E tem que tirar o paciente, desconectar o paciente do ventilador. Só que às vezes você não consegue deixar o CO2 subir quanto deveria e o paciente fica hipoxêmico. Então a gente tenta ajustar ali um limite fino. Tem algumas ações que você pode injetar CO2 pela membrana. Tem uns trabalhos com isso também. Mas geralmente quando a pessoa fazia, a gente conseguiu só ajustando o sweep, o paciente tolerou ficar ali uma saturação de 85, né? Você ajusta para o CO2 subir e o pH cair. Uma coisa que eu estava sobre a dieta, assim, que ele recomenda aos pacientes que estão tolerando bem a dieta manter, assim. Na dieta ele fala que os pacientes que não estão recebendo dieta tem indicação de você botar pelo menos uns 15 quilocalorias ao dia. Isso aí é mais... Porque na dieta ele fala que essa recomendação de evidência é muito baixa. Eu senti que foi meio do coração dele que ele colocou essa na relação ao suporte nutricional. Até abri aqui para ver se em relação à parte americana, e eles não falam nada de nutrição. Só falam sobre controle glicêmico, assim. Então, a nutrição, assim, nesse caso, para mim, se botar nutrição no cara que está com um caso parecia lá, não mexe nada, já está com quase todo ano parado, só vai dar ruim, assim, mas o que bom. Então, nesse caso, assim, essa recomendação é mais cultural ou, assim... Eu não entraria. Eu acho que aí a gente tem que se usar de evidência indireta. Eu já falei para vocês, eu acho que aqui não tem por que a gente procurar a meta calórica, nada disso. Acho que faz sentido dar dieta trófica, né? Deixar uma coisa de uns 20 melhores de dieta. Mas se o paciente não tolerar, suspende. É uma recomendação fraca, isso não é uma coisa que você tenha que seguir cegamente, né? Só retomando um pouquinho, né? Você chegou a ler alguma coisa sobre ressuscitação hormonal, esse conceito como todo? Hormonal? Ressuscitação hormonal. E algumas coisas vieram da fisiopatologia mesmo. Não só 3C4, tudo. Porque a ideia seria a seguinte: o paciente com morte cefálica ele tem CIRS, tanto pela doença de base quanto quando ele hernia mesmo. Ele vai desencadear CIRS. Vai liberar fator tecidual, vai ativar a cascata de ovulação, etc. Então, seria interessante eu dar uma droga imunomoduladora, corticoide. O paciente faz diabetes insípido, então é interessante eu repor hormônio. O paciente faz síndrome do eutiroideu doente. Inicialmente, ele não é depletado de hormônio tiroidiano, mas ele faz o eutiroideu doente. Ele depleta, ele converte, em vez de converter o T4 para T3, ele converte para T3 reverso, certo? Igual do anticrítico geral. Então, talvez faria sentido eu dar T3. Tá?
E por último, ele pode fazer hiperglicemia, porque ele vai aumentar a resistência periférica de insulina como qualquer paciente crítico. Então, o conceito de gestação hormonal surgiu no final da década de 90 e início dos anos 2000. A ideia de você dar um combo da glicose, da insulina, da vasopressina, da hormônio tiroidiano e da pulsoterapia com sorbedrol. E tudo junto. E depois, com o tempo, o pessoal vai vendo que, putz, não adianta eu fazer isso tudo junto, né? Então, aí você constrói uma sistemática do hormônio tiroidiano, que não aumenta o débito cardíaco, tinha uma ideia de que talvez não aumentasse. Veio os trabalhos do corticoide, mostrando que ele não melhora desfecho. É tudo claro que foi estudado isoladamente, né? Aí sobrou assim, putz, mas a hidrocortisona dose estresse faz sentido, porque está depletado, né? Então, ficou essa recomendação mais para o paciente chocado que não está indo legal, que seria uma possível manifestação de insuficiência de corticosteroide sobre essa crítica, entendeu? Vasopressina faz todo sentido, porque já controla o DI, né? E beleza. Então, no fim, sobrou assim, vamos tratar o que precisa tratar, não vamos dar tudo para todo mundo. Entendeu? E o hormônio tiroidiano ficou assim, nas manutenções prolongadas, eu posso repor se for o caso. Isso, fazer essa gestação hormonal, especialmente na angina miocárdica, de dar o hormônio tiroidiano. Né? Isso veio da cirurgia cardíaca. Tinha trabalhos com cirurgia cardíaca antigos que eles davam para síndrome de baixo débito no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Você dá o hormônio tiroidiano para melhorar a função ventricular. Isso aí caiu por terra já na cirurgia cardíaca. Aqui ficou por um tempo, também caiu por terra agora. Eu acho interessante, completamente a anterior e posterior, então tu fala fora dessa altura, você fala uma perfusão diferente. Então, por isso que a gestante, por exemplo, você não precisa ficar, ela não aumenta o risco de fazer aborto, que hormônios sexuais continuam. E um dos casos mais emblemáticos de uma menina estadunidense, que foi declarada morte cefálica mais de uma vez, né, que ele conseguiu transferir para outro lugar no estado dos Estados Unidos que não tem lei de morte cefálica, e ela viveu por mais 4 anos, teoricamente, de morte cefálica. E ela cresceu, ela menstruou, então a família usava isso como uma coisa. Tem essa questão também. A gente fala que o cérebro inteiro morreu, né? E depois a família entrou na corte judicial americana falando isso. Como que o cérebro dela morreu? Se ela menstruou, se ela cresceu, assim. E a hipótese é essa, assim, que essa região da hipófise tem uma circulação diferente e produz hormônio sexual, assim. Então ela viveu para ter a primeira menstruação, isso ficou uma coisa New York Times, toda essa discussão, assim. Então, assim... Ético é que os americanos, qual é o problema lá? Lá cada um faz o seu jeito. Lá tem uma diretriz geral da Academia Americana de Neurologia, mas cada hospital faz o seu jeito. Não é obrigatório exame complementar, é só para caso duvidoso. Eu não sabia, até pouco tempo eu tive paciente com morte de tronco, né? Na Inglaterra, morte de tronco você pode declarar ME. Então, e aí, é isso, em alguns lugares do mundo você está morto, em outros lugares do mundo você não está, né? E, tipo assim, famílias que tem dinheiro você pode transferir para lugar onde está morto e não está morto. Você tem brainstem do death, você pode ter morte do tronco, mas não tem fluxo. Já quando você falou de ventilação, tem aquela coisa de poder fazer com CPAP, né? Eu acho que legal. É legal de saber fazer, assim, quando o paciente está com diabetes. Isso aí é uma recomendação que também estava nesse estudo, também tinha isso, eu esqueci de falar, perfeito. De você fazer o teste de apneia em CPAP, não fazer só no catéter. A gente na oficina a gente fala sobre isso, quando a gente fizer que não fez ainda. Aí você pode fazer o teste em CPAP, a única questão é que no ventilador é muito difícil de fazer, porque o ventilador tem o backup, né, para a apneia, e aí ou você desabilita e tem que chamar a engenharia clínica, às vezes você consegue fazer isso, ou você faz com CPAP de parede mesmo, ou um ventilador que só faz VNI também, pode ser. Você tem essas 3 opções, CPAP de parede, VNI, ou um ventilador mecânico que você consiga desabilitar o backup. Não é uma recomendação forte, mas o pessoal bota assim, quando o pulmão está lesado, façam sempre com assim, se vocês fizerem com catéter, vocês vão parar no meio e não vai dar certo. O diagnóstico. Para fazer o teste de apneia. Bem, mais alguma dúvida aí? Deixa eu estar bem avançado. Em relação ao professor, eu tinha lido uma informação para ele em 1990. Acho que era mesmo questão do bastante pulmão, acho, né?
Mas isso é uma regra geral, assim, o que vai ser assim, tipo, a hiperatividade simpática, essa pressão você tem que arrumar outro cara. Eles ligam dentro do WhatsApp, né? Como que eu tenho uma nova, né? Tipo, isso Então, mesmo. e eu não sei mais ou menos quanto que esse pode prejudicar um. Eu posso ser bem sincero, o tempo que você vai levar para preparar o Unibrid e começar ele já vai estar passando, geralmente. Muitas vezes. Se for uma coisa meio sustentada, por isso que ele botou lá um período de tempo para você começar. Eu não sei como ser o 160, né? É um número meio. 2 horas e 40 minutos. Não sei, vou perguntar para o Gal. Mas por isso que ele é um período sustentado de tempo que ficou muito hipertenso. Porque transitoriamente vai ficar e aí nem dá tempo de você preparar a droga e voltar. E ela vai passar e depois vai virar chave. Mas não, assim, isso tudo é baseado no julgamento clínico aí, entendeu? Não tem uma recomendação forte de uma coisa ou outra. Tipo, o hiperfluxo pode dar. Como tem pessoas de vitaminas, você não vai ter só vasoconstrição periférica, né? Você vai ter vasoconstrição nos órgãos, então a ideia seria controlar a pressão um pouco nesse cenário. Para reduzir a pós-carga cardíaca, etc. Mais aí. Só uma coisa importante, declaração de óbito. Agora que eu fecho tudo. O que é quando fecha o protocolo? O que depende? Porque está a prova de PNL, os 3 primeiros, e a prova de imagem. No último exame. Tá? Então, ou o segundo exame clínico ou o exame de imagem, aqui no Brasil. Né? E quem que assina essa declaração de óbito? O pessoal fez o último exame Qualquer um. Qualquer um pode assinar, mas idealmente, por exemplo, se você fez o diagnóstico e no plantão seguinte vem a declaração de óbito. É a mesma coisa, né? Certo? Só que toda etapa tem que ser registrada em prontuário. Igual quando você diagnosticou, você não escreve, o paciente morreu tal hora, entendeu? E aí o próximo plantonista pode fazer a declaração de óbito, não tem problema nenhum. A única coisa é a seguinte, se o paciente é potencial da dor, e a VCH, por exemplo, não é morte traumática, é causa natural. Você faz a declaração, ele vai para o centro cirúrgico, faz a captação e está tudo certo. Se for IML, é certo. Mas o que a gente tem que fazer? Antes de ir para o centro cirúrgico. O guia de encaminhamento para o IML, certo? Aí você não vai declarar, você vai mandar para o IML igual ao paciente normal, tá bom? Mas isso você não vai deixar para o anestesista fazer, isso é para a gente fazer. Tá bom? Ele vai para o centro cirúrgico com isso tudo feito, a guia de encaminhamento ou com a declaração de óbito, quando for o caso. Tá bom? E aí a última pergunta, que é a mais difícil, família não aceitou doar e não quer que desligue os aparelhos. Essas são as lendas urbanas, vamos lá. O que vocês acham? Não precisa? Não, você vai lá e desliga e foda-se. E você está embasado para essa. O paciente está morto. Você está fazendo a partir dali Você não mantém ele vivo para... uma decoração. Você não mantém ele vivo, né? Estou fazendo os termos errados aqui. Gente, nesses casos, de novo, não façam isso sozinhos. Envolvam as pessoas, entendeu? De novo, se tiver um comitê de bioética, chama. Quanto mais gente vocês tiverem, porque isso pode gerar confusão um dia para vocês, tá? Chame o jurídico. Então, aqui a gente sempre tem casos assim, a gente ativa o jurídico do hospital, o jurídico dizer assim, pode desligar, porque pela lei pode mesmo, tá? Só que você tem que, para você poder desligar, você tem que ter esclarecido a morte da família e você tem que ter deixado a família trazer um médico de fora. Isso está na lei, tá? Um médico de confiança. Então você não pode falar assim, a família não quer foda, só desligar. Não. Tá? Você tem que se cercar o máximo possível das possibilidades. Gente, assim, o médico de confiança pode encontrar alguma brecha, transferir para outro hospital, pode acontecer para você, muitas pessoas transferem. E é bem louco isso, né? Porque a questão financeira
SUS, a gente vai lá e liga, se for só particular, eu transfiro para o Califórnia, entendeu? Então tem que ter esse cuidado até com a gente, com a vida, assim, de quem pode e quem não pode, porque você não faria isso, né? Claro, assim, não, a família se usou e mais liguei, entendeu? É difícil mesmo, vocês estão muito justificados, porque... E de novo, a justificativa é assim, eu estou comprando um leito que outro podia estar. Não, Jamais. Não faço isso, é errado. Entendeu? Vai ter abraço em hospital, já aconteceu no Rio de Janeiro. Volta e meia ter casa, que o pessoal geralmente não quer que fique aumentando muito isso, entendeu? Mas de família que algum colega falou, não, vou desligar mesmo, daí foi chamar lá um monte de gente para dar um abraço no hospital, porque estavam tirando suporte sem ninguém deixar, entendeu? Então você tem que ser obrigado a esclarecer a família e nessas horas, às vezes se identifica um familiar que é uma ponte para fazer os outros entenderem, entendeu? Então, é claro, assim, quando a coisa vai se arrastando muito tempo, aí eu acho que você tem que tomar uma atitude mais assertiva, mas aí respaldada pelo jurídico, etc. Não, você tem que dizer para a família, olha, se vocês quiserem, a gente pode chamar outro médico, entendeu? Para você fazer aquela família entender, porque imagina o luto que vai ser, você vai ir lá desligar e depois conversar. Essa família vai precisar usar o sistema de saúde depois também. Então, é melhor você lidar isso de uma forma mais empática, né? Porque se a família não quer que desligue, é porque ela não entendeu que morreu. É isso que a gente tem que pensar. Na cabeça da família, ele não está morto. Ela não conseguiu, ela não passou dessa fase. Então, não assimilou nem que morreu. Inclusive, fez uma encíclica super bonita, que ele escreveu sobre isso. Assim, tem uma vertente da Igreja Católica, tem algumas famílias que vêm com esse discurso de 2 pacientes, assim, falando que não existe isso, morte cerebral. Entendeu? Por isso até que as recomendações são de não usar o termo morte cerebral, morte cerebral, ó, o paciente está morto, enfim. Porque tem uma vertente da Igreja Católica, inclusive, diz que não existe. E aí esse abraço, geralmente, esse grupo vai, eles conversam com essa... E aí essa pessoa, esse grupo da igreja vai nesses hospitais, entendeu? Tentando combater, tentando fazer com que... É um movimento que cresce, assim, vários movimentos. Então, aí tem essa encíclica, tem essa coisa que o Papa Bento disse que a morte cefálica existe. Assim, a gente pode confiar na medicina e tudo mais. Então, é um dos recursos para usar, assim, vou fazer um ponto para vocês. Se a família tem abertura, óbvio que se não tem, mas tem isso, assim. De algumas famílias eles falam, porque a minha religião é católica, porque é católica tem essa escrita do Papa Bento. Mas em última instância, quando você optar por... Você vê que a coisa está se arrastando, o negócio não vai, e você tomou todas as medidas e registrou, fala assim, conversa familiar, faz uma conferência familiar nova, explica de novo e tal, está tudo bem registrado. Você fez tudo que a lei pede. Aciona o jurídico, muitas vezes o jurídico vai te respaldar e fala assim, não, pode fazer retirada do suporte. E aí é muito importante como a gente fala também. Se você fala no futuro, você dá a impressão de que ainda está vivo. Você fala, ele morreu, vamos entregar o corpo. Porque agora ele é um corpo, não é mais um paciente. Ele não está mais vivo, entendeu? Então é importante você usar a terminologia correta, que inclusive é o que está na lei. Fala assim, uma vez for feito o diagnóstico de morte, será feita a retirada do suporte e o corpo será entregue à família. Que é um corpo. Não é mais uma pessoa, entendeu? Porque ela morreu. Tá? Então, a gente, até quando a gente vai comunicar, é importante. Eu sei que às vezes parece duro, mas a forma como a gente fala, às vezes você induz o familiar a pensar que ainda não está morto. Se você não tem certeza do que você está falando, você pode fazer isso sem querer. Por isso que as pessoas treinar, por isso que o entendimento de quem faz o transplante no Brasil, né, é melhor você ter uma pessoa super treinada para fazer essa comunicação do que deixar o médico já ir falando. Seria uma catástrofe no Brasil. Qual que é o horário do hotel, né? O horário do último exame. Mesmo que ele tenha ficado Isso é um problema, tá? Em hospital particular, às vezes eles não querem pagar a internação. Mas em hospital privado tem um código do SUS que é de manutenção de potencial doador. Tá? Uma vez que morreu, geralmente você tem que fazer, você faz uma nova IH, você interna ele como morto. Para você receber pela manutenção de potencial doador. Porque não faz sentido, ele morreu hoje, por que... Isso aí tem até questões sucessórias dessas manutenções prolongadas aí. Porque como que a mãe morreu e ela deu à luz do bebê depois? Esses casos de obstetrícia. E o plano qual, professor? Então, se você for
Que eu saiba, não. Uma vez que declara a morte, ele vai tentar glosar tudo. Mas eu acho que cabe recurso, né? Deve caber recurso. Parece. Aí tem todo tipo de piada morta. Mas beleza, é isso aí. Vamos lá. Isso aí a gente podia fazer uma aula só sobre isso, né? Discutir questões bioéticas relacionadas. Os Estados Unidos está revisando agora. A Universidade da Califórnia, a Harvard está. Que assumiu. Ah, tá. Para Tem que fazer uma. Foi na Harvard que definiu. Definiu. Para tentar fazer uma coisa mais nacional. Assim. Só que eles estão morrendo de medo, porque eles acham que na verdade vai diminuir, vai aumentar um monte de brechas e diminuir doação. E morte circulatória não foi não. É, isso aí é o auge, né? Tem que estar muito avançado. Vamos lá. Let's bora.